Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse medo que os líderes europeus estão passando para suas populações ao emitirem alertas para que elas se preparem para uma guerra mundial, para um ataque nuclear. Por trás disso há um interesse de uma mobilização da opinião pública para que eles possam permanecer no poder, porque a partir do momento em que a população se sente ameaçada por um governo estrangeiro, ela vai se agarrar na liderança que se apresentar, se colocar como sendo uma liderança forte, opositora ao pretenso invasor, e é o que o liberal globalismo está fazendo na Europa agora. A França emitiu para seus cidadãos um guia de invasão, incluindo como sobreviver a um ataque nuclear, depois que Macron alertou a Europa que ela deve se preparar para a guerra. Então ele é mostrado aqui no meio desses soldados, do pessoal aí da Força Aérea, na verdade. Então eles dizem: a França está programada para emitir um manual de sobrevivência para as famílias em todo o país, alertando os cidadãos a responderem a uma invasão ou qualquer outra ameaça iminente. O movimento dramático surge à medida que as tensões aumentam na Europa e os medos crescem. Aí eles lançaram, então, esse livreto com 20 páginas, contendo 63 medidas, e isso aqui não é novidade, isso é novidade talvez na França, que não tinha feito até agora em março ela fez a primeira, mas vamos nos lembrar que a Suécia e a Finlândia já fizeram isso no final do ano passado, pediram à população que se preparasse para possível guerra. Então, no dia 18 do mês de novembro do ano passado, eles enviaram panfletos aos cidadãos pedindo que se preparem para a possibilidade de guerra, enquanto a Finlândia lançou um site que reúne conselhos úteis em caso de conflito. Ambos os países abandonaram as décadas de neutralidade militar ao aderirem à OTAN após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. Desde então, a Suécia tem repetidamente instado sua população a se preparar mental e logisticamente para a possibilidade de uma guerra. Não foi a única. Polônia também. Veja só, Polônia aqui já antes disso, Lógico, a Polônia está ali do lado da Ucrânia. Então, lá em abril de 2022, eles emitiram diretrizes públicas sobre preparação para a guerra, ataques com armas nucleares e até químicas. Então, eles deram instruções para o povo aí do que eles teriam que fazer para o caso da necessidade de uma guerra mundial, ou nuclear ou química acontecer. Então note que tem um padrão, o pessoal está realmente mandando manuais, instruções para a população se preparar. O governo da Polônia emitiu um guia que instrui o público a como se preparar para uma crise com a guerra e o que fazer durante ataques com armas que variam de convencionais a químicas e nucleares. Publicado no site do governo, o Government Security Center, essa semana, o Be Ready Guide for Times of Crisis and War fornece instruções detalhadas em forma escrita e vídeos. Então é oficial, a Polônia, membro da OTAN e da União Europeia, apoiando a luta da Ucrânia. Um país da Europa onde procura por bunkers antibombas cresceu 90%. Assim como fizeram os países nórdicos, recentemente, agora até o governo espanhol. Isso aqui é de dezembro de 2024. Olha que a Espanha está lá na ponta do continente europeu, ali no Atlântico. O governo espanhol está preparando um guia com conselhos para a população sobre o que fazer em caso de guerra. O projeto, que ainda não tem data para ser lançado, faz parte da segunda Estratégia Nacional de Proteção Civil do país. Então eles estão se conflagrando, estão se preparando e preparando a população para isso. Note que o vizinho da Rússia, a Polônia, o vizinho do lado ali, nas bordas da fronteira, está preparando a população já desde 2022. A Espanha começou agora em dezembro, a Finlândia e a Suécia já lá também em novembro, um pouquinho antes da Espanha. E eles dizem aqui, tivemos um aumento de 90% em pedidos de orçamentos para construir bunkers aqui na Espanha. Atualmente recebo cerca de 20 consultas diariamente, diz o CEO da empresa Bunker VIP, os VIPs, quer dizer, são civis que estão gastando aí para criar locais para se proteger.
E não estão muito errados, né? Porque uma hora isso vai acontecer. Eu não sei se agora, né? Há controvérsias a respeito disso, a gente já falou sobre isso aqui, mas não são só eles. O governo trabalha para aumentar a resiliência contra ameaças militares e híbridas. Que governo é esse? A Holanda, né? Os Países Baixos. Dezembro de 2024, então é tudo recente. A coisa está esquentando a partir da eleição de Trump, porque a Europa não vai ceder, né, como o Trump está querendo ceder aquela parte lá para pacificar a situação. Então, a situação de segurança, não a Europa em si, né, mas os líderes, ou parcela dos líderes europeus, né? A situação de segurança internacional deteriorou-se rapidamente nos últimos anos. Já estamos vendo a Holanda sendo alvo de ataques híbridos, como operações cibernéticas, espionagem e sabotagem. Com a agressão russa se estendendo além da Ucrânia, algo que era impensável por muito tempo se tornou possível. Para a OTAN e, portanto, o nosso país se envolver diretamente em um conflito armado de larga escala. É que o Putin ele tinha dito, né, que se os países começassem a ajudar a Ucrânia na guerra, eles se tornariam inimigos também. Então, eu não duvido que realmente, né, a Holanda esteja sendo alvo aí de ataques cibernéticos, guerra híbrida, né? Então, a resiliência social e a preparação militar fornecem não apenas defesa eficaz, mas também dissuasão para a Rússia e outros adversários. Holanda, Países Baixos também, aqui bem para cá, né, bem na Europa Ocidental. O Reino Unido nem se fala, né? Já foi alvo de ameaças, ainda eles disseram que iriam explodir bombas no mar, que iriam cobrir o país inteiro com uma onda não sei quantos metros acima da cabeça do inglês mais alto que tivesse. Então a coisa no Reino Unido também não é muito diferente. Esse aqui, ó, livro branco sobre preparação total, preparado para crises e guerras, né? Um paper aqui da Noruega, instruindo as pessoas como proceder. A mesma coisa já saiu na Alemanha. Aqui a República Portuguesa, não está diferente. República Portuguesa, isso aqui é um site do governo de Portugal, não é um site de notícias, né? portugal.gov.pt. Portugal, né? Forças Armadas devem preparar-se para mais missões de apoio civil. Ministro de Defesa Nacional, secretário de Estado adjunto da Defesa Nacional, secretária de Assuntos e Recursos Humanos, né, na comemoração aí. Enfim, eles disseram que as Forças Armadas vão ser cada vez mais chamadas a missões de apoio civil e sanitárias. Na verdade, eles não estão dando uma declaração direta de que estão se preparando para uma guerra contra a Rússia, mas estão preparando os exércitos, né, as forças militares deles para o apoio civil. E Espanha é ali do ladinho de Portugal. Espanha já está buscando os bunkers, né? E a Comissão Europeia como um todo, né, também lançou uma estratégia de prevenção e gerenciamento de crises. Agora, faz um dia ou dois, né? Na verdade foi ontem, aliás, anteontem e divulgado ontem. Um dia após a criação de uma comissão para preparar e responder a todos os tipos de situações críticas e o apelo para que todos os cidadãos tenham um kit de sobrevivência, Bruxelas apresenta e detalha um roteiro paralelo ao rearmamento europeu e à extração de recursos críticos. Então, aquilo que a gente vem falando também a respeito dos 800 bilhões de dólares que eles estão preparando para a guerra tem a ver com isso aí, né? Em inglês, costumamos dizer, conserte a luz enquanto o sol ainda está brilhando. Na Romênia, dizemos, prepare sua carruagem no inverno e seu trenó no verão. Ou seja, eles estão se preparando antes que uma guerra ecloda. Talvez isso é que vai acabar precipitando a própria guerra, mas eles até têm razão de se preparar. Então, uma série de pilares que se combinam paralelamente é um plano de rearmamento militar e gastos com defesa, diante de uma Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen, vê como proteção contra ameaças expansionistas do Kremlin de Putin, mas também contra a mudança radical dos Estados Unidos, que deixaram de ser o principal aliado e parceiro comercial da Europa para se tornar uma verdadeira dor de cabeça chamada administração Trump. E o Trump foi para cima mesmo dos liberais globalistas. O que muita gente não está entendendo é que ele está considerando muito mais um inimigo, o globalista que está dentro da Europa, do que a própria China que ele está enfrentando, do que a própria Rússia. Então, primeiro ele quer tirar do poder esses liberais para depois realmente fortalecer a Europa. Porque, na visão do Trump, não adianta fortalecer a Europa e deixar ela na mão de inimigos da Europa que estão abrindo as fronteiras para destruir o próprio povo europeu, na visão dele.
sem falar outras coisas. Enfim, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.